Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Lavvi, referentes ao primeiro trimestre de 2026. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados por Ralph Horn, CEO, Sandra Che, CFO e Naira Pesce, gerente de RI. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, www.ri.lavvi.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Destacamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Lavvi e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Ralph Horn. Por favor, Sr. Ralph Horn, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos e dizer que é sempre uma honra tê-los conosco nessa conferência para falar dos resultados da Lavvi no primeiro TRI de 2026. O primeiro trimestre foi um período essencialmente dedicado à preparação do futuro lançamento. Focamos em aquecer o lançamento do segundo trimestre, o Jardim da Ípica, e no mesmo lançamento já conseguimos bater quase 50% das vendas das torres que nós abrimos, reforçando nossa estratégia de BD bem na largada. Num trimestre sem entregas e lançamentos, tivemos uma boa dinâmica comercial, com vendas líquidas de 336 milhões na visão total, que contribuiu com uma redução do estoque. O VSO dos últimos 2 meses permaneceu em 54%, refletindo a qualidade e maturidade do portfólio. Do lado financeiro, os resultados do trimestre foram tímidos pela ausência de lançamento, mas ainda assim registramos lucro líquido de 70 milhões. O fato de as margens estarem pressionadas nesse trimestre é pontual de curto prazo, deve se reverter no segundo semestre. No acumulado dos últimos 2 meses, os indicadores mostram estabilidade ou crescimento, com ROI anualizado de 28%, reforçando a consistência da companhia. Em relação à caixa, queimamos cerca de 44 milhões, principalmente por investimentos em terreno. Adquirimos terrenos com boas negociações, o landbank fechou o trimestre com 10,4 bi de VGV potencial, garantindo ótima visibilidade de crescimento. Continuamos otimistas com os nossos produtos, estamos atentos à dinâmica do INCC, monitorando seus impactos, mas com alguma tranquilidade, já que nossa carteira de recebíveis é corrigida pelo mesmo índice, funcionando como hedge natural para as eventuais altas. Obrigado a todos os acionistas e parceiros. E agora passo a palavra para a Sandra para falar dos resultados operacionais. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Começando no slide 5, realmente não tivemos lançamento nesse trimestre, mas nos preparamos para o maior lançamento da história da Lavvi, o Jardim da Ípica. E hoje podemos dizer que valeu a pena. 40 mil metros quadrados de terreno, mais 10 mil metros quadrados de praça. Realmente maravilhoso e diferente de qualquer outro na região. Abrimos a primeira fase e em menos de um mês batemos quase 50% vendido. Mas, voltando ao primeiro TRI, no slide 6, temos os lançamentos zerados no trimestre, mas flat na comparação dos últimos 12 meses. Note que o segmento econômico dobrou de tamanho os lançamentos de um ano para o outro. Na parte inferior, temos as vendas do trimestre. Fechamos com 336 milhões de vendas líquidas, sendo 1/3 do Minha Casa Minha Vida. Mesmo com o mercado mostrando desaceleração na venda de estoque, conseguimos manter a média de vendas mês apurada no ano passado. No canto inferior direito, incluímos a abertura dos distratos ocorridos no trimestre. Conforme apresentado na prévia, tivemos um aumento no número de unidades e VGV distratados.
Primeiro temos que separar o Minha Casa Minha Vida do médio alto padrão, que tem dinâmicas e risco diferente. No Minha Casa Minha Vida, o distrato acontece no curtíssimo prazo, 2 ou 3 meses. É praticamente uma desistência. Nesse trimestre, entre Gestão Lavi e parceiros, tivemos 57 unidades Minha Casa Minha Vida distratadas. E, dada a liquidez desses produtos, acabamos revendendo rapidamente, numa média de um mês e meio. Sobraria, então, outras 45 unidades distratadas no médio alto padrão. 12 estão sob gestão de parceiros e 33 sob nossa gestão. São 11 unidades mês, o que é normal. Os distratos foram pulverizados, sem concentração e não apresentaram risco para nenhum empreendimento. Passando para o slide seguinte, nossa VSO dos últimos 12 meses ficou sustentada em patamar acima de 50%. No slide 8, nosso estoque caiu 12%, fechando em 2,5 bi ou 2,1 bi no percentual Lavi. Nosso estoque pronto representa apenas 6% e está concentrado num único empreendimento com ticket mais alto e, portanto, velocidade de venda diferenciada. Estamos atuando para resolver. Além dele, as demais entregas de 2025 estão bem resolvidas, com estoque em 1 dígito, como mostra o quadro do slide seguinte. Passando para o slide 10, apresentamos nosso Land Bank. Nesse trimestre, escrituramos 2 terrenos, o Agacor no Paraíso e o Suzana Rodrigues na região de Santo Amaro, e opcionamos outros 4, sendo 2 para o Minha Casa Minha Vida e 2 para o médio alto padrão, fechando o trimestre com 10,4 bi de VGV potencial, ou 7,5% na nossa participação, sendo 21% para o segmento Minha Casa Minha Vida. Este Land Bank supre os lançamentos de 2026, 2027 e parte de 2028. Na média, nosso Land Bank foi adquirido 87% cash e 13% via permuta. Passo a palavra para a Naira, nossa nova gerente de RI, para apresentar os resultados financeiros. Obrigada, Sandra. Bom dia a todos. Começando pelo slide 12, os destaques financeiros do primeiro trimestre da Lavi foram receita líquida de R$ 373 milhões, margem bruta ajustada pelos juros de 34,9% no trimestre, lucro líquido de R$ 70 milhões com margem líquida de 18,7% e ROI de 28%. Olhando para a receita futura, nosso backlog é de R$ 2,8 bilhões, com margem bruta de 38%. Tivemos um consumo de caixa ajustado de R$ 44 milhões, ou geração de R$ 30 milhões na visão ex-terrenos. A dívida líquida totalizou R$ 468 milhões em março. Indo agora para o slide 13, no primeiro gráfico, vemos uma receita líquida de R$ 373 milhões no trimestre, influenciada pela ausência de lançamentos reconhecidos, representando a evolução do percentual de conclusão das obras em andamento. A comparação trimestral foi impactada pelo lançamento do Casa Cerâmica no quarto T25, quase 100% vendido. Na comparação dos últimos 12 meses, tivemos um crescimento de 13%, atingindo R$ 1,8 bilhão. No segundo gráfico, o lucro bruto ajustado somou R$ 130 milhões no trimestre, com margem de aproximadamente 35%. O lucro bruto ajustado foi impactado principalmente pela redução da receita líquida no período. Já na visão dos últimos 12 meses, seguimos com o crescimento do lucro bruto ajustado e manutenção de margens em patamar saudável. No gráfico à direita, observamos o resultado financeiro de R$ 6 milhões no trimestre, pressionado pelo aumento da dívida em função da terceira emissão de CRI realizada no quarto trimestre de 2025. No primeiro gráfico da parte inferior do slide, as despesas gerais e administrativas somaram R$ 29 milhões. O aumento é decorrente principalmente do aumento do quadro de colaboradores devido ao crescimento da companhia, além de investimentos em TI e sistemas de melhoria. Na sequência, as despesas comerciais totalizaram R$ 39 milhões no trimestre, uma redução de 18% em relação ao quarto trimestre de 2025. Por fim,
O lucro líquido atribuível aos controladores foi de R$ 70 milhões, com margem líquida de 18,7%. Excluindo o efeito da sazonalidade, no acumulado dos últimos 12 meses, houve aumento de 10% do lucro líquido e manutenção da margem líquida. Passando agora para o slide 14, vemos um crescimento da receita e do lucro líquido na visão anual, mantendo margens líquidas acima de 20% desde o nosso IPO. No slide 15 da apresentação, vemos um ROI resiliente de 28%. No próximo slide, destaco o backlog. A receita de vendas a reconhecer encerrou o trimestre em R$ 2,8 bilhões, com margem bruta apropriar de 38%, um avanço de meio ponto percentual em relação ao trimestre anterior, fruto de vendas já realizadas que serão apropriadas no resultado ao longo dos próximos anos, conforme a evolução da obra. A margem de 38% implica em aproximadamente R$ 1 bilhão de lucro bruto por vir. Indo agora para o próximo slide, ao final do período, a companhia queimou R$ 44 milhões de caixa ex-dividendos, desconsiderando os investimentos em terreno, houve geração de R$ 30 milhões de caixa. Antes de encerrar, dando continuidade à distribuição de dividendos no próximo slide, a distribuição de dividendos intermediários foi aprovada em janeiro. Informamos que a segunda parcela, no valor de R$ 30 milhões, será paga no dia 15 de maio aos acionistas com posição em 2 de fevereiro de 2026. Obrigada pela participação de todos e ficamos abertos agora para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela, e digite sua pergunta. Para perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Queria entender aí com vocês, né? Então, a Sandra bem comentou aí dessa questão dos distratos no baixa renda, né? Queria entender, enfim, o que vocês têm feito aí para melhorar essa questão e aí também aproveitando como vocês enxergam a trajetória de crescimento dessa divisão aí dentro, ao longo do ano, né? Em tamanho de VGV. E também pensando, né, agora que teve o lançamento da Ípica, né, então pensando pro restante do pipe do ano, como que vocês estão vendo aí a reposição desse land bank do alta renda, se tem tido muita competição ou enfim, mais para ter uma visão do cenário competitivo aí. Obrigado. Bom dia, Pedro, tudo bem? No Minha Casa Minha Vida, o distrato não é algo que preocupa, porque a gente vende lá muito bem, nós estamos muito bem vendido, então o cliente do distrato é mais ou menos quando ele vai no plantão reserva, mas não passa na caixa, não consegue repassar. Então é como se fosse uma venda que não aconteceu, ela cai, tá? E depois ela volta a vender, quer dizer, porque depois que o cliente repassa na caixa, não temos tantos problemas de distrato. Nós, no segmento do Minha Casa Minha Vida, a gente pretende crescer. A operação ela vai muito bem. A gente tem tido muitos sucessos, né? A venda ela é constante. Com relação à reposição de land bank, né? A gente tem ainda empreendimentos bem grandes para poder lançar. A gente tem o Novartis, né? E a gente até 28 está bem tranquilo e aí a gente deve conseguir repor, sim. O land bank não está fácil, não, e nunca foi fácil. Sempre foi difícil, né? Os terrenos são disputados, apesar que hoje não tem muita gente que nem no passado, tá? Mas sempre é um desafio. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir também. Tá ótimo. Obrigado, Rafa. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de João Pedro Rodrigues. Senhor João, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira é, eu queria entender, explorar um pouco mais com vocês a estratégia de lançamentos e de construção e evolução de obra do Ípica. Vocês já mencionaram aí no começo do call de que vendas estão indo muito bem e deve começar o projeto super bem lançado, mas eu queria entender
Dado que são várias fases e vários lançamentos, como é que vocês imaginam esses lançamentos ao longo do tempo? Vocês pretendem lançar as fases que já estão lançadas, construir para depois voltar a lançar novas fases? Se o mercado melhorar, vocês podem lançar várias fases ao mesmo tempo e ir construindo ao longo do tempo? Você tem algum desafio de engenharia, de lançar muito e depois ter que construir muita coisa? E como é que vocês veem o mercado na região absorvendo níveis de lançamento muito fortes? Imagino que lançar demais talvez pressione o preço para baixo. Queria ouvir a estratégia de vocês. E a segunda pergunta é, o setor tem discutido bastante aumento de custos nos últimos dias, acho que principalmente motivado pela alta do Brent, né? E pressões no INCC passaram a ser uma preocupação do setor. É, eu queria entender se vocês imaginam pressão na venda dos lançamentos, dado que as vendas de lançamentos são corrigidas pelo INCC, se vocês esperam alguma dificuldade de VSO nos lançamentos futuros. Obrigado. Bom dia, João, tudo bem? Vamos falar primeiro da Ípica, tá? A Ípica é uma obra que vai levar 5 anos para estar pronta. Nós já deixamos aí um colchão, né, acima do prazo que a Gíria deu para eventuais problemas de atraso de fornecedores, etc. A gente deve começar a obra agora em julho. Nós dividimos em algumas fases, tá? Hoje nós abrimos 2 torres. A gente largou muito bem, tá? Deu mais de 3.000 pessoas lá visitando o plantão. A gente conseguiu mostrar para São Paulo que é algo diferente. Agora a gente deve sair com uma nova fase de vender uma torre de estúdio, que nós temos mais 2 de estúdio, então sai mais uma agora, sempre com a intenção de manter os corretores lá animados, sempre com novidade e continuando vender essa primeira fase que nós estamos vendendo, tá? Porque das 3.000 pessoas, muitas já compraram, outras ainda estão pensando e decidindo. Nós conseguimos, graças a Deus, parar o mercado da região. Então, acho que não tem um cliente. Eu rodei plantão por aí, os corretores da concorrência falaram que nenhum cliente compra deles antes de passar nosso plantão, que seria o que a gente gosta, o que a gente quer que aconteça mesmo. Acho que o produto é inédito, tá? É uma aprovação antiga, não dá para fazer mais em São Paulo. O clube, o lazer que ele recebe não existe, entendeu? E a gente está com um preço bem competitivo. Então, a gente está bem confiante no produto. As plantas ficaram muito boas. Nós temos uma praça, temos um lazer muito bom. Não tem o que falar, né? Só se alguém não quer morar em condomínio. Em relação à NCC, nós tivemos poucas reclamações de clientes que estão comprando, mas é um item que talvez possa, sim, incomodar, porque ele já vai refletir no próximo mês, mas nada que a gente possa fazer. A gente tem que estar com preço competitivo e o cliente querer comprar e fazer um esforço a mais, porque a tendência, a gente acha que o nosso produto valoriza mais do que o INCC, né? Que é claro que a gente não vai sair agora mais caro, porque a gente quer largar bem, mas tem gente lançando condomínios aí de 10.000 metros já a R$ 25.000, com preço muito acima do nosso. E nós temos o Parque Global lá, que está pronto, está muito valorizado, 25, 28 mil. Eu estou na faixa de 15 mil, 14.500. Quer dizer, dá para ver que nós vamos ter uma valorização. Então, a gente tem que enfrentar esse problema, não tem o que fazer. É uma realidade. Acho que eu te respondi tudo, João. Respondeu sim, pessoal. Muito obrigado. Imagina, tia. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Senhor Gustavo, seu microfone já está liberado. Pessoal, bom dia. Queria fazer 2 perguntas aqui também. A primeira, se vocês pudessem dar uma cor aí de qual target que vocês têm mirado para as margens de lançamento aí, principalmente nesses projetos no alto padrão, né? E a motivação da minha pergunta, eu estou tentando meio que entender como essa margem ela conversa com a margem de estoque de vocês, né? E como que esse mix deve impactar na margem bruta final do ano. Seria a primeira. E a segunda é mais para pegar uma visão de como vocês enxergam aí o nível atual de alavancagem da companhia, o que a gente pode esperar em termos aí de geração de caixa e desalavancagem para esse ano. Obrigado. Oi, Gustavo. Você vai falar? Gustavo, vou falar da margem, tá? A gente sempre sai com uma margem gerencial de 17%,
sobre receita valor presente, tá? Essa é o nosso, como se fala, meta, nosso target, tá? Claro que se vende rápido, aumenta, e se vende devagar, diminui. Então, na média, a empresa está por aí, tá? A gente chega a ter margem de 28 e chega a ter margem de zero, porque não dá para acertar em todos os produtos, tá? Então, na média, a gente está bem. O estoque, conforme passou o tempo com CDI de 15, porque as nossas contas são sempre em CDI, a tendência é que a margem gerencial nossa caia, tá? A Sandra agora vai falar um pouquinho da parte contábil aí. Obrigado. Oi, Gustavo. Falando da margem agora contábil, né? Porque o Rafi falou da margem de lucro AVP, né? De lucro AVP, mas sobre a margem contábil, esses empreendimentos, esses novos empreendimentos, eles estão vindo com margens mais alta, até um pouco acima da REF, tá? Então, eles estão super saudáveis. Então, a tendência, quer dizer, apesar de ter tido a nossa margem ter caído um pouco do último TRI para esse TRI, a tendência é que a gente volte para a nossa margem REF. A gente tem, tudo vai depender do mix de produto. Nesse começo do ano, a gente está entregando 2 produtos, o Greenview, o Grand Square, que foram lançados em 2022 com margens eles estão com margens mais apertadas. Então, cada vez que eu vendo esses produtos, o POC é 100% e essa margem puxa um pouco para baixo, mas assim, a gente vai se livrar deles e a gente tende a voltar para níveis da margem REF, tá? Então, sobre a segunda pergunta que era nível. De geração de caixa e desalavancagem esperada para vocês esse ano. Ah, verdade. Então, a nossa nível de. Hoje a gente está com 28% de dívida dívida líquida sobre PL. Esse número talvez aumente um pouco para 30, 35, mas assim, é só no curto prazo, depois ele volta, e a verdade que isso vai depender muito, porque nas nossas projeções a gente coloca tipo uma previsão de compra de terrenos, então vai depender muito de como acontecer essa compra de terreno, tá? Mas então, por isso que se chegar em 30, 35, ainda não está preocupando, porque depois ele volta, tá? Para níveis em torno de 25, etc. Então, e sobre geração de caixa, esse ano ele também vai depender muito de como a gente vai pagar os terrenos que a gente colocou na nossa previsão, tá? Mas a gente tem muitas entregas, então para esse ano a gente tem esse ano entrega de 3 empreendimentos que tem torres que a gente tinha vendido para um fundo e que na entrega que eles pagam para a gente, então deve vir alguma geração de caixa, tá? Então essa geração de caixa, o tamanho dela vai depender de novo, de como a gente pagar os nossos terrenos. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Elvis do Itaú BBA. Senhor Elvis, o seu microfone já está liberado. Bom dia, Rafa, Sandra. Duas perguntas também do meu lado. Primeiro, sobre venda de estoque. Queria entender como que vocês estão enxergando o ritmo de venda de estoque na ponta. Entender se vocês têm deparado com algum desafio, né, para escoar esse estoque e como que vocês também estão pensando aí a questão de precificação, né, principalmente de projetos em que o nível de estoque é um pouquinho mais alto. E do lado, a outra pergunta é mais sobre preços, né? Entender como que vocês estão vendo a dinâmica para repassar preços, né? Até fazendo um gancho aí com pergunta de custo de construção, se vocês acreditam que existe um espaço para aumentar preço pela frente, seja em estoque ou seja em lançamentos, caso vocês venham se deparar aí com um custo de construção, né, um pouco mais apertado. É isso, obrigado. Olá, Elvis, tudo bem? O estoque a gente continua olhando um por um. Onde cabe, a gente repassa o NCC e onde não cabe, a gente não repassa, porque hoje com o CDI a 15%, a gente quer dinheiro, a gente sempre quer vender, tá? Então a gente tem feito muita projeção aí, o que vale mais, vender devagar contra um CDI de 14 ou baixar o preço, vender mais rápido, desculpa, contra um CDI de 15, né? A gente tem feito várias análises dessa e de vez em quando a gente abaixa um pouco o preço para ter o dinheiro no caixa. Aí é caso a caso, tá? Óbvio que o empreendimento que está indo bom, a gente aumenta o preço, o que não está indo bem, a gente abaixa. É caso a caso. E a gente
como falei, a gente vai conseguir aumentar se tiver um bom produto. Se não tiver um bom produto, não consegue aumentar. Por isso que a gente se preocupa muito em fazer bom produto. É a demanda e a oferta. É um problema, sim, ter que aumentar, né? Sempre é um problema ter que aumentar. Mas é assim, esse é o Brasil, essa é a realidade, a gente vai enfrentar. Tá ótimo, Rafa. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Rafael do Safra. Senhor Rafael, o seu microfone já está liberado. Pessoal, tudo bem? Eu tenho também duas perguntas. A primeira, eu até queria fazer um follow-up nessa questão de venda de estoque, mas ver com vocês se vocês estão sentindo alguma diferença assim nas diferentes tipologias. Se que o mercado está mais difícil, mas tentar entender se seria mais no alto padrão, se estão tendo mais dificuldade de vender estoque, se mais nos projetos de média e alta renda, ou se está realmente algo mais uniforme mesmo. E a segunda pergunta eu queria tocar um pouco nas entregas do ano, né? Como vocês já mencionaram um pouco no call, vocês têm bastante empreendimento para entregar, e eu queria entender até mais no qualitativo como que estão sendo essas obras, que principalmente em meio, né, nessa pressão de mão de obra que a gente vem ouvindo aí do mercado como um todo. Obrigado. Tudo bem, Rafael? Sobre tipologia, tá? Posso falar do Ípica. É claro que a tipologia depende do ponto e do produto, mas no Ípica, por exemplo, os 80, 133 metros, eles foram muito bem. O 276 metros também foi bem. E alguns não foram tão bem. O 184 foi bem, e talvez o 170 não foi bem. É assim, é caso a caso, é muito difícil falar, tá? Nós temos o nosso produto de alto padrão, de altíssimo padrão pronto, não está com uma liquidez muito boa, não. A gente tem Moema, né? O Versátil sobrou uns 20% de empreendimento e tem concorrência lá. O cliente está indo em todos os plantões, ele negocia. E sobre entrega do ano, a gente tem entregado com uma qualidade boa, embora a gente tenha atrasado, tá? Nós estamos entregando hoje duas obras no gargalo, né? Quase no último minuto dos 6 meses. E a gente tem, como se fala, pago 2 meses de condomínio para os clientes, para não ficarem muito chateados com a gente, embora a gente esteja nos 6 meses. Existe sim um problema de mão de obra, e isso é geral, tá? Isso é muito geral. E não, a gente não acha que a curto prazo resolva esse problema de mão de obra. O que a gente tem feito, e agora os nossos lançamentos, eles têm muito mais prazo de entrega do que antes. Alguns com 6 meses a mais, o IP que a gente colocou uns quase 10 meses a mais, para não ter problema. Aí o cliente já no começo já sabe que vai demorar, né? Então a gente vai vir com uma surpresa positiva se a gente conseguir entregar antes. O IP que a gente deve vir com uma surpresa positiva, porque além da engenharia colocar um colchão, ainda em comparação colocou mais um colchão aí, com medo desse problema de falta de mão de obra. Então, hoje, quando você planeja uma obra, já o planejamento já está levando em conta que vai faltar mão de obra, e de vez em quando muitas obras estão adotando novos sistemas que precisam de menos mão de obra. Por exemplo, parede de concreto, um sistema que precisa de menos mão de obra. Então, deve ser um sistema que vai crescer, porque quanto mais escasso mão de obra, mais soluções vão se achando para não ter mão de obra. Perfeito? Agora, em relação à qualidade, a gente tem que entrar aí uma qualidade boa. Não, tá perfeito, Rafa. Obrigado, viu, pessoal? Bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ralph Horn para as considerações finais. Obrigado, pessoal. A gente, apesar dos desafios, nós estamos bem otimistas. Eu convidaria e gostaria a todos vocês a irem no plantão do Ípica. Está muito, muito legal. Tem um filme muito legal, os decorados, a praça, a maquete. É algo diferente em São Paulo. Vale a pena ir. Eles não vão perder tempo de vocês. Obrigado a todos. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.